Esses enormes barris eventualmente vão ser preenchidos com milhares de litros de vinho. Mas não é só para que os vinicultores possam envelhecer mais vinho de uma vez. Produtores de vinho de luxo, responsáveis pelos vinhos mais caros do mundo, dizem que esses barris, chamados foldres, influenciam o sabor de seus produtos. O que explica por que estão dispostos a pagar até $50 mil por um único barril. Não é só o tamanho que influencia o sabor. Na verdade, o segredo é a madeira, especificamente o carvalho francês. O carvalho francês é o melhor do mundo. O carvalho francês é um recurso rigorosamente inspecionado e regulamentado, usado só para os projetos mais preciosos, como a restauração da Catedral de Notre-Dame. Na verdade, se o governo francês achar que uma tanoaria não ofereceu o suficiente pela madeira, ele pode inclusive bloquear a venda. Esses barris enormes realmente impactam o sabor do vinho? E por que os foldres são tão caros? Mesmo que tanto o carvalho americano quanto o francês possam ser usados para fazer um foldre, o carvalho francês é considerado muito superior, o que explica por que custa mais do que o dobro. Por um lado, ele possui um grão mais fino, com anéis a menos de 2 milímetros de distância. Quanto mais devagar a árvore cresce, mais apertado é o grão. O solo calcário da França e as temperaturas mais frias contribuem para esse processo lento. Essa qualidade permite uma liberação mais gradual e controlada dos compostos de carvalho, ou taninos, no vinho. Os taninos criam um sabor amargo sutil e a textura que você sente em uma taça de vinho seco, ou quando morde a casca de uma fruta. Dominique Moureau, da Foudrerie François, vem de uma família de conhecedores de vinho. Portanto, ele sabe qual madeira faz um bom vinho. Também sou do Vale do Loire e filho de um vinicultor. Meus pais estavam lá, eles eram vinicultores. Então eu estou imerso nos vinhedos e no mundo do vinho desde sempre. Hoje ele está inspecionando o carvalho francês de seu fornecedor Godelat. Podemos ver que a fibra parece relativamente reta. O grão é relativamente apertado, de mais ou menos 2 ou 3 milímetros. Então é uma peça bonita, de qualidade para nós. Essa madeira já foi ressecada por cerca de 4 anos. Quando o Dominique der o aval, ela vai ser transferida e armazenada fora da tanoaria por mais algumas semanas, antes de estar pronta para uso. Wilfred é o guardião, escolhendo quais madeiras vão ser usadas para a base e reservando as peças mais atraentes para o corpo principal do barril. É aqui que colocamos os pedaços de madeira onde realmente precisamos. Nos recipientes certos. Eu realmente seleciono o melhor do melhor. No final, só 20% do carvalho francês vai ser considerado adequado para ser parte de um foldre. As peças descartadas serão usadas de outra forma, como para alimentar as chamas durante a tosta. As tábuas escolhidas por Wilfred são colocadas uma a uma nessa máquina, que corta e angula os lados e bordas conforme várias especificações baseadas no tamanho do barril. Isso permite que as tábuas formem um tubo quando são dispostas verticalmente. Eles são mantidos juntos por cabos para preservar sua forma, enquanto todo o barril é aquecido por várias horas sob uma lona para amaciá-lo. Então, essa fase inteira vai ser feita durante a noite, quando um programa automático vai aumentar gradualmente. E conforme o recipiente aquece, ele aperta o recipiente de modo que dobre a madeira sem quebrar. Após o tratamento térmico, o cabo é removido e os tanoeiros se revezam martelando grandes aros de metal para substituí-los e manter a forma do barril. Eles também podem precisar ajustar as tábuas para garantir que estejam alinhadas e lisas. Você tem que bater de dentro para fora, às vezes de fora para dentro, que funciona. É questão de sentir quando está fazendo. A quantidade de anéis depende do tamanho do foldre. O princípio do negócio é, por um lado, combinar juntas, congelar a forma do recipiente para mudá-los e aí desenvolver o potencial aromático e
tânico do recipiente que vai entrar em contato com o vinho. Mas por que usar um barril tão grande para envelhecer o vinho? Primeiro, isso significa que os vinicultores vão precisar de menos barris. Mas mais importante, isso significa que o vinho entra em contato com a superfície do barril com menos frequência, fazendo o sabor que o barril adiciona ao vinho ser mais sutil. Esses grandes foldres minimizam os níveis de oxigênio. Mesmo que um pouco de oxigênio seja necessário para o envelhecimento, em excesso pode deixar o vinho sem vida. Certas variedades de uva utilizadas pelos vinicultores são mais sensíveis ao oxigênio do que outras. O foldre vai proporcionar menos microoxigenação do que um barril. Isso torna o vinho muito menos amadeirado. E, portanto, conservamos muito mais o fruto original da uva e respeitamos o vinho que é produzido. A Foudrerie François fabrica uma variedade de tonéis de diferentes tamanhos, de 1.000 a 50.000 litros. Também fabrica em formatos ovais, que são projetados para ajudar a circular as células de levedura morta e outros sedimentos durante a fermentação. Esses barris grandes precisam ser movidos com empilhadeiras e acessados usando escadas e andaimes. A próxima etapa é a tosta, na qual aquecedores são inseridos nos barris abertos. Eles são monitorados de perto porque o barril pode formar bolhas ou escurecer nessa fase, fazendo com que o trabalho para construir o enorme foldre vá por água abaixo. Você pode sentir o cheiro da madeira que exala, é realmente muito específico. E essa é realmente toda a arte da fabricação de foldre. Realmente requer um conhecimento específico e particular que só algumas pessoas na oficina têm e dominam. A tosta realça mais os sabores tânicos. E os clientes podem especificar o nível. Quanto mais aquecemos, mais buscamos notas tostadas, de café, de chocolate. E quanto menos aquecemos, mais respeitamos o perfil aromático original do vinho. As peças inferiores são criadas ao unir tábuas menores com cavilhas de madeira. Tiras de madeira também são adicionadas entre elas para garantir um encaixe hermético à prova d'água. E um sulco é cortado ao longo da borda externa para encaixar firmemente na base e ser uma vedação. A essa altura são adicionados os acessórios, como a torneira de degustação ou termômetros especiais. Como a Foudrerie François personaliza seus foldres para os clientes deles, cada barril é construído de acordo com as especificações deles. Aqui, o cliente nos pediu para integrar um sistema de termorregulação para controlar a temperatura do vinho, que vai ser alta nesse foldre. Então, ele quer ter um termômetro para poder verificar, controlar essa temperatura, que não tem nesse outro foldre aqui, porque o cliente não queria. Os logos das marcas da vinícola também são entalhados na madeira. Os recipientes são finalmente embalados e enviados para o destino final. A Foudrerie François tem clientes em todo o mundo. Hoje vendemos principalmente para França, Espanha, Estados Unidos, Itália, Austrália e África do Sul. Também vendemos para o Chile e Argentina. Normalmente, só vinícolas de alto padrão utilizam barris de carvalho francês, que são mais caros do que os de carvalho americano. Eles começam com cerca de 8.000 euros para um foldre de 1.000 litros. Um barril padrão de carvalho francês de 225 litros é vendido por cerca de 900 euros. E um semelhante, feito de carvalho americano, é quase metade do preço, 470 euros. Isso acaba aumentando o custo do vinho também. Se a instalação for fora da França, o preço sobe ainda mais e pode chegar a 45.000 euros.
Embora o sabor do carvalho comece a desvanecer com o tempo, os foldres ainda podem ser usados para a fermentação por décadas. Apesar de tudo, os recipientes permanecem nas adegas. Eles podem ficar por uma geração, ou seja, uns 30 a 40 anos. Cada barril da Fauderie François também é marcado com uma pequena placa para garantir transparência. Você pode ver nossa placa, que nos permite identificar o terreno, a árvore, a floresta de origem, a data em que foi serrada, a data em que foi derrubada, para garantir a rastreabilidade aos nossos clientes durante todo o processo de produção. A rastreabilidade é importante, porque carvalhos de qualidade são um recurso limitado. Eles levam mais de 120 anos para amadurecer. Então a pessoa que plantou a semente nem sequer vai ver o carvalho ou provar o vinho. É março, no Vale de Loire, na região central da França. E um novo lote de toras acaba de chegar à Serraria Godot. A empresa se especializa no processamento e fornecimento de carvalho local para algumas das principais tanoarias do país, incluindo a Fauderie François. Geralmente compramos de florestas de alto padrão e esse tipo de madeira representa no máximo 6%, 7% das nossas compras. Na entrega, existe uma verificação inicial de qualidade, uma das muitas no processo para se tornar um foldre. Então, a seleção depende do diâmetro, alinhamento, qualidade da madeira. Um funcionário vai medir o comprimento desejado e vai anotar quaisquer imperfeições iniciais na madeira que poderiam causar vazamentos no barril final. Os troncos são classificados e colocados em uma esteira, onde uma máquina remove a casca. Então, cada tronco é cortado em uma pilha conhecida como boule, usando cortes verticais na mesma direção das fibras. Em seguida, elas são desempilhadas e reexaminadas. As peças ideais têm fibras bem retas. Então essa máquina nos permite passar pelas tábuas uma a uma para verificar a qualidade de cada uma e ver se corresponde às expectativas dos nossos clientes. A madeira de grão fino de alta qualidade é um recurso valioso para as tanoarias. Por isso, o Office National de Forêt, ou ONF, realiza leilões de lotes de árvores todo outono. Em 2022, 44 mil metros cúbicos de madeira foram vendidos para diversas tanoarias, por um valor recorde de 15 milhões de euros. E se o Estado considerar que o valor colocado nos envelopes não corresponde à expertise do comprador, eles não são obrigados a vender o lote naquele ano e as madeiras não são cortadas. As toras são colocadas ao ar livre para ressecarem por até 4 anos antes de serem entregues a um comprador. Bom, essas são tábuas de 2 anos que estão começando a ficar ligeiramente escurecidas por causa da oxidação. O ressecamento reduz a umidade, o que pode empenar a madeira, e ajuda a fortalecê-la para o uso em um foldre. O carvalho francês é uma espécie, apesar do seu volume atual, é uma espécie muito rara. Desde a Segunda Guerra Mundial, o governo francês tem gerido cuidadosamente seu crescimento e distribuição. Mantém alguns lotes só com as árvores mais retas e de grãos mais finos, removendo regularmente qualquer exemplar fraco. O ONF também estabeleceu um sistema chamado Floresta Mosaico para combater a crise climática. Isso envolve o plantio de uma mistura de espécies para fomentar o crescimento dos mais valiosos carvalhos. Esses métodos parecem estar funcionando por enquanto. As florestas da França têm crescido a uma taxa de 85 mil hectares por ano, de acordo com a ONF. Mas o Ministério da Agricultura divulgou um relatório em 2023 pedindo bilhões de euros para ajudar a combater o calor extremo e a seca, que, segundo eles, poderiam eliminar 30% das espécies de árvores na França até 2050. É algo que leva muito tempo para crescer e que está, na verdade, se tornando muito mais raro. Ainda mais pelas áreas exploradas e pelas mudanças climáticas, o que significa que muitas árvores estão morrendo hoje.